Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao texto sagrado que nós temos estado a estudar. É o livro de Tiago, mas estamos hoje no capítulo 5. Neste capítulo, Deus condena as riquezas mal adquiridas. As riquezas que são adquiridas através da subjugação, da exploração do próximo. Então vamos ver este texto, que é extremamente atual, extremamente interessante, e vamos ver aquilo que Deus tem para nós hoje. Diz assim: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Aqui Deus está no fundo, avisar aqueles que têm riquezas e que as têm de forma injusta. É óbvio que a Bíblia fala muitas vezes sobre este assunto, sobre as questões das riquezas, dos ricos, mas não é que Deus tenha marcação com essas pessoas, não tem a ver com isso. Algumas pessoas podem pensar, aqui há uma apologia à miséria, não é nesse sentido. Mas também não há uma apologia da parte de Deus para que o cristão seja rico. E há hoje muitas mentalidades, até algumas chamadas igrejas e congregações que fazem um grande apelo a este facto. Que a pessoa, se tem fé, então tem que ter muita riqueza, tem que viver bem, Mas isto não é um ensino das Escrituras. A Bíblia mostra claramente que Deus vai cuidar de nós, sem dúvida alguma. A Bíblia mostra claramente que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, também, é assente. Mas daí a dizer que os cristãos têm que ser ricos, de que os líderes religiosos, infelizmente, desses movimentos, muitas vezes também eles próprios ostentam uma riqueza que não é a vontade de Deus para o homem, e isso nós vemos aqui. O próprio Deus a tomar essa medida: atentai agora, ó ricos, chorai e lamentai por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. E vos sobrevirão porquê? É isso que nós vamos ver Tiago a descrever nos próximos versos. A razão por causa da qual Deus faz uma afirmação destas. O dinheiro em si mesmo, e é preciso isto deixar ficar muito claro na nossa mente, o dinheiro em si mesmo não é bom nem é mau. O bem e o mal não estão representados no dinheiro em si mesmo. O dinheiro não faz bem nem mal, depende do coração de cada um de nós. Há pessoas pobres que têm muito desejo de ser ricas, portanto muita ganância, sempre muito à procura de ganhar tudo e enganar todos para poder amealhar mais uns tostões, e no entanto são pobres. Há ricos muito generosos que têm um coração de acordo com o coração de Deus, que não amam a riqueza, não amam o dinheiro, e o problema está no amor ao dinheiro. Sempre foi esta a questão. Quando nós transformamos o dinheiro num ídolo, quando nós transformamos o dinheiro e colocamos o dinheiro no lugar de Deus, quando nós colocamos a nossa segurança no dinheiro e não em Deus. E infelizmente podemos cair neste erro, e quando caímos também rapidamente nos apercebemos que isso não vai a lado nenhum. E é só olhar para as crises financeiras que ocorrem no mundo para nós percebermos que as riquezas rapidamente podem se tornar em pobreza. Quantos e quantos ricos têm ficado pobres de um dia para o outro porque o investimento que eles tinham faliu, a empresa onde eles depositavam toda a sua vida, toda a sua energia, toda a sua segurança, desmoronou, houve um colapso na economia e isso levou com que as pessoas ficassem sem qualquer recurso, porque no fundo o dinheiro é volátil, o dinheiro desaparece, o dinheiro evapora-se muitas vezes, é gasto rapidamente, e então quem ganha o salário mínimo, como é no nosso país, em que ganha-se uma miséria para pagar montes de despesas que se têm com a renda da casa, com transportes, com a alimentação, isto só para falar das coisas mais básicas, realmente então o dinheiro desaparece ainda mais depressa. Mas nós podemos correr o risco de, apesar de não sermos ricos, termos amor ao dinheiro, termos esse desejo materialista, consumista, de querer ser
algo que nós não somos, efetivamente, e querer ter sempre mais do que aquilo que na realidade nós temos. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. E esse é o tal amor ao dinheiro que a Bíblia condena. Aqui, Tiago está a falar claramente para aqueles que amealharam as suas fortunas através da subjugação, através de atitudes que não são corretas, e por isso mesmo ele diz: cuidado, vós que sois ricos, e aqui os ricos daquela época, tinham outro estatuto, vós que sois ricos, porque a decalagem, a diferença, o fosso entre os ricos e os pobres ainda era maior do que nestes dias em que nós vivemos, e ele chama a atenção para isso. Aqueles que depositam a sua confiança nas riquezas, tomem muita atenção. Deveriam antes lamentar-se, porque as riquezas não dão segurança. O dinheiro é efêmero, o dinheiro passa, a riqueza pode desmoronar. Eu lembro-me de há uns anos atrás, não sei se você acompanhou, mas há uns anos atrás uma das grandes empresas mundiais, uma multinacional, faliu, e era das empresas que as pessoas nunca pensariam que poderia falir. Era uma empresa de energia, tinha todas as razões para se manter no mercado, uma empresa, como eu disse, multinacional, portanto internacional, com vários escritórios espalhados pelo mundo, e de repente desapareceu. E porquê? Muitas vezes por má gestão, porque os negócios e os investimentos que se fizeram não foram adequados. As razões são variadíssimas, mas quando nós confiamos na riqueza, realmente perdemos o nosso tempo, porque a riqueza e o dinheiro nós não podemos confiar neles. Muitos diriam: pois, dá muito jeito, sem dúvida. Concordamos que dá. Jesus Cristo falou muito sobre a gestão dos recursos materiais. A Bíblia fala e ensina muito sobre como vivermos satisfeitos com aquilo que temos, e este é, creio, o principal fator que nos deve manter numa economia saudável, é quando nós aprendemos a estar bem com o que temos e a não querer sempre ter mais do que aquilo que é a nossa capacidade. E depois contraímos empréstimos, e isso chama-se o crédito mal parado. Depois não temos capacidade para pagar esses empréstimos, e a coisa começa com uma bola de neve tremenda a levar-nos para o fosso. Então é necessário nós tomarmos muita atenção à forma como nós gerimos o dinheiro que Deus nos confiou. E quando nós confiamos a nossa vida, quando nós depositamos a nossa segurança na conta bancária, nos recursos financeiros, então realmente estamos mal. Precisamos confiar, sim, em Deus, e não nas riquezas. Aliás, Jesus disse, quando ele falou sobre este assunto, falando sobre um homem que tinha amealhado e tinha trabalhado toda a vida para amealhar mais, e então, quando tinha tudo já mais ou menos como ele queria, Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, a pessoa gastou toda a sua vida a amealhar dinheiro, a amealhar recursos, para pensar, bem, depois vou ter uma reforma e entretanto tem um acidente, e lá se foi tudo. Realmente é um disparate tremendo. Nós precisamos de investir a nossa vida naquilo que é vital, que são as relações, que é o nosso relacionamento com Deus, e confiar em Deus. Se Deus nos trouxe às mãos riquezas, vamos geri-las o melhor que sabemos e o melhor que podemos. Se Deus nos está a abençoar trazendo bons negócios, e são negócios honestos, não são fraudulentos, e com esses negócios honestos as coisas estão a progredir e a crescer, ótimo, não deixe, não mande fora a bênção que Deus lhe está a dar, mas ao mesmo tempo não fique agarrado a esse fator, não queira viver em função do ter mais e mais e mais. Aliás, é por isso que Tiago diz: atendei agora, ricos, chorai, lamentai, por causa da vossa desventura que vos sobrevirão. Ou seja, quando nós confiamos a nossa vida nas riquezas, quando as coisas nos acontecem más, já não sabemos gerir a situação. Quando é ao contrário, a gente vem de uma situação humilde, uma situação pobre, e de repente começamos a ter mais recursos materiais, nós ficamos todos satisfeitos. Mas quando é ao contrário, ficamos desventurados, ficamos, angustiadíssimos com essas perdas. E é necessário realmente nós percebermos aquilo que Deus também está a dizer.
O amor ao dinheiro é de facto a raiz do problema e não o facto da pessoa ser rica. Não é ser rico por ser rico que logo é errado. Não, a Bíblia nunca ensinou isso, ainda que algumas pessoas queiram que a Bíblia diga isso, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia mostra que o problema realmente é quando deificamos, quando colocamos o dinheiro como Deus na nossa vida. Por isso Jesus dizia, não se pode servir a dois senhores, ou havemos de odiar um e amar o outro, ou vice-versa. Não se pode servir a Deus e às riquezas. E quando de facto a pessoa anda atrás de mais riqueza, passa a ser uma situação muito complicada, porque o património exige, os negócios não nos dão tempo. Conheço uma pessoa exatamente assim, e ela a certa altura me dizia, mas Paulo, eu não posso deixar de dar mão a todo o património que tenho, quer dizer, são tantas as coisas que herdei dos familiares, que eu não posso deixar de dar atenção a estas coisas. E por um lado tem razão, mas se calhar precisa de aprender a gerir melhor o seu tempo, para que de facto o património que ele tem, as riquezas que essa pessoa tem, não lhe venham a impedir o seu relacionamento com Deus. E quando nós não estamos atentos a isso, realmente as riquezas consomem-nos e elas tomam o lugar de Deus na nossa vida. É por isso que o autor aqui sagrado nos avisa para esse perigo. Estas riquezas que tomam o lugar de Deus. E por isso aqui ele diz, as vossas riquezas apodrecem de inutilidade e as vossas roupas vão sendo comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata não serve para nada. As próprias riquezas em que vocês confiavam consumirão como fogo a vossa carne. Os bens que têm acumulado serão evidência contra vocês no dia do julgamento. Ou seja, o que o autor sagrado nos está a dizer é que quando nós vivemos em função daquilo que nós temos, aquelas coisas passam a ser inúteis. As pessoas têm uma casa no campo, têm uma casa na praia, têm uma casa com piscina, entretanto têm 3 carros, um barco e não sei o quê, mas depois não têm tempo sequer para aproveitar toda essa riqueza. Porque andam constantemente a correr para a frente e para trás, à direita e à esquerda. As próprias riquezas passam a ser inúteis, estão a maior parte do tempo fechadas, estão a maior parte do tempo a não ser utilizadas. E quando nós percebemos que aquilo que nós temos pode servir a Deus, então essas riquezas passam a ser úteis. Deixam de ser inúteis para passar a ser úteis. Talvez as pessoas, quando percebem que não vivem em função do ter e não são egoístas o suficiente para ficar só para si, porque às vezes o que acontece é que as pessoas que têm muito passam sempre a pensar, bem, agora tenho que me defender, não posso também deixar com que todas as pessoas usufruam disto. Claro que não vamos abrir as nossas casas à multidão, mas se calhar podem ser muito mais úteis do que aquilo que têm sido. E é aqui que o autor Tiago nos está a alertar. Ele não está necessariamente a condenar aqueles que são ricos só porque são ricos. A palavra de Deus não é contra as riquezas, porque elas não são em si mesmo bem nem mal, não são boas nem más, mas ao mesmo tempo, quando nós passamos a viver em função dessas riquezas, elas são a evidência e se tornam a evidência contra as próprias pessoas no dia do julgamento. Ou seja, no final vai-se verificar o que é que as pessoas fizeram com o que tinham. E no fundo Deus vai julgar-nos a cada um de nós pelas nossas ações. É verdade que a Bíblia nos mostra isso, é claro nas Escrituras, que a nossa salvação depende da fé, e aqui claramente a Bíblia mostra que não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo. E quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus e que aceitamos o sacrifício que Ele fez na cruz, temos de facto a vida eterna. Quando pedimos perdão pelos nossos pecados, temos de facto a vida eterna. E há aqui logo 2 grandes grupos que são distintos. Jesus usou a certa altura uma imagem do campo para definir estes 2 grandes grupos. Ele chamava as ovelhas e os bodes, no sentido de distinguir esses 2 grupos. E de facto a Bíblia mostra isso. Aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus têm a vida eterna, e aqueles que não depositam, que vivem a sua vida sem consciência de que têm que tomar este ato, sem querer, sem tomar, muitas vezes têm até a consciência, mas não querem tomar essa decisão, esses vão estar longe de Deus. São 2 grupos distintos, com fins distintos, e é necessário que se entenda isto.
E depois, dentro destes dois grupos, os dois grupos distintos já têm, portanto, eternidades definidas, diferentes. Uns serão para estar na presença de Deus, outros para estar longe da presença de Deus, mas estes dois grupos vão ser julgados pelas suas ações. A Bíblia é muito clara sobre isto. O apóstolo Paulo fala disto, a Bíblia fala-nos disto, em vários textos das Escrituras, os Evangelhos falam-nos disto, de que cada um de nós vai ser avaliado, vai ser galardoado ou recompensado pela forma como viveu, pela forma como investiu o seu tempo, como investiu os seus recursos. E é por isso que Tiago nos está a dizer que as próprias riquezas aqui servirão como evidência para julgamento no dia do fim. No sentido de que cada um de nós vai dar contas daquilo que fez com aquilo que tinha. E por isso mesmo o nosso Senhor nos adverte no grande sermão do monte, no capítulo 6, verso 19 do Evangelho de São Mateus, ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, este é o grande mote, este é o grande desafio. É onde é que está o nosso coração, onde é que nós investimos o nosso tempo. É nas relações ao próximo, o amor ao próximo, as relações com Deus, o amor a Deus, ou é na minha relação com os bens, o querer ter mais lucro, o querer ter sempre mais. E aqui eu creio que é possível ter esta atitude mesmo não sendo rico. É verdade que aqueles que têm muitos recursos muitas vezes têm de dar mão e andamento, como eu citei aquele amigo meu que estava-me a dizer exatamente isso. Era complicado porque o património é tanto que a pessoa não pode deixar de fazer as coisas. Isso vai consumindo o seu tempo, em vez de lhe dar tempo para poder usufruir desse património e ter uma vida tranquila. Não, a pessoa andava estressada, cansada, porque realmente não tinha tempo para mais nada. No entanto, a Bíblia fala disto. É necessário que cada um de nós possa então ter esta disponibilidade para servir a Deus com os recursos que tem. Ter esta atitude humilde de perceber que aquilo que a pessoa tem porque Deus lhe abençoou e tem para que ele possa abençoar outros. Não é só no sentido da pessoa ficar cada vez mais rica e viver em função da sua riqueza, não é para a pessoa depositar a sua segurança nessa riqueza, mas antes pelo contrário é para a pessoa poder usufruir e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Tiago continua esta reflexão no capítulo 5 a dizer no verso 4: eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. É deste tipo de riqueza que Deus está aqui a condenar. É a pessoa ficar rica porque está a explorar terceiros. Está a escravizar as pessoas. Aqui falava dos salários que são retidos. Os salários que não foram pagos a tempo e horas. Claramente está a falar das pessoas que são ricas, portanto que têm empregados ao seu cargo, mas que não têm a mínima preocupação em cumprir as suas responsabilidades de pagar os salários. Em vez disso, estão a ficar ricos porque as pessoas trabalham e não recebem o ordenado justo. Não recebem aquilo que deveriam pelo trabalho que estão a realizar. Então isto é uma chamada de atenção. A forma como se enriquece, Deus está atento a essa forma. E também está atento, e aqui interessante também, um aspecto muito interessante, é que Deus está atento também à situação profissional de cada um de nós. Ou seja, se os patrões não estão a cumprir com as suas responsabilidades, Deus vai estar atento. Se o empregado não está a cumprir com as suas responsabilidades, Deus vai estar atento. Aqui, claramente, Deus está a focar a sua atenção naqueles que estão a trabalhar arduamente e não estão a ser pagos pelo trabalho que realizam. Mas as Escrituras mostram claramente que Deus também vê o outro lado, ou seja, o cristão deve ser sempre o melhor empregado que alguma vez aquela firma teve. Se a pessoa é cristã, tem de viver acima da média, tem de ser um exemplo na forma como presta serviço ao seu patrão. Porquê? Porque as Escrituras diz claramente que ele está a servir a Deus e não ao patrão. Então, ele não trabalha só quando o patrão vê, mas ele trabalha mesmo quando o patrão não vê, o chefe não vê. Porquê? Porque ele quer servir a Deus com a sua profissão.
Agora, aqui a entidade patronal tem de fazer também a sua parte. Não pode estar a enriquecer às custas de terceiros, não pode estar a enriquecer às custas daqueles que trabalham honestamente. E aqueles que trabalham honestamente, diz o texto bíblico, que os clamores destes ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus ouve o seu clamor. Deus ouve os oprimidos. Deus ouve aqueles que estão a ser injustiçados. E não pensem aqueles senhores, empresários e donos de empresas ricos que estão a enriquecer à custa de terceiros, não pensem que vão passar impunes. Deus vai chamar essas pessoas à sua atenção. Por causa disso é que Tiago nos avisa, e avisa essas pessoas que vivem desta forma, enriquecendo injustamente, cuidado com as desventuras que vão acontecer. Virão desventuras a estas pessoas. Aqueles que enriquecem de uma forma desonesta, rapidamente também perderão tudo aquilo que amealharam, porque Deus está atento a essas situações. E há vários casos desses que nós podemos ver na própria história da humanidade, em como as pessoas que enriquecem injustamente também perdem normalmente as suas riquezas. E é necessário nós percebermos que a riqueza em si mesmo não é errada. A riqueza, Deus não está a condenar as pessoas ricas só porque são ricas, não tem nada a ver com isso, mas da forma como as pessoas enriqueceram. Creio que um secretário de Estado, há uns anos atrás, no nosso Parlamento, ele dizia quantos pobres são necessários no nosso país para fazer mais um rico. E realmente, quando nós pensamos na macroeconomia, percebemos que a macroeconomia ou a economia de um país é igual para aquele país. Portanto, e se há uma pessoa só que detém toda a riqueza, significa que há muitos outros que vão ter menos. Quanto mais ricos houver, significa que vai ter de haver mais pobres. E era ótimo que houvesse um equilíbrio. Talvez as pessoas que são ricas não precisassem de ser tão ricas, e era que essa riqueza fosse distribuída de uma forma mais igualitária. No entanto, cada um de nós deve trabalhar afincadamente para receber aquilo que é justo, para receber aquilo que é correto. A Bíblia nos desafia, de facto, a ter esta preocupação, aqueles que têm as responsabilidades empresariais, a serem empresários também honestos, que pagam a tempo e horas, e pagam não só a tempo e horas, mas pagam aquilo que é justo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.